Boxe Internacional. Oferecimento Guaraná Brahma. Dê um nocaute na sede. Em 84, o corpo franzino, ele fez sua estreia como peso cruzador, mas depois decidiu lutar na categoria dos pesados. E aí, passou por um rígido e bem cuidado programa de fortalecimento dos músculos. Aos poucos, ele foi se transformando. Holyfield foi acusado de tomar anabolizantes. As suspeitas nunca se confirmaram nos exames antidoping. E ele garante que sua musculatura foi resultado do trabalho de uma grande equipe de médicos, nutricionistas, preparadores físicos e treinadores de boxe. Mas a dúvida maior sobre a saúde de Holyfield surgiu em abril de 94. Depois de perder para Michael Moorer, Holyfield deixou o ringue exausto e abatido. O cansaço não era apenas uma consequência da derrota. Os médicos o examinaram e disseram que ele estava com problemas no coração. Holyfield chegou até a anunciar sua retirada do boxe. Mas não era bem assim. Novos exames mostraram que o coração dele funcionava bem. Tanto que voltou a lutar. E hoje pode ser campeão do mundo pela terceira vez. Se você estivesse num ringue para um duelo cara a cara com Mike Tyson, o que você faria? Situação meio complicada e difícil, né? Mas eu ia tentar fazer o mesmo que ele faz com o adversário, olhar muito feio para ele para ver se ele se assustasse. E a hora que o juiz desse o sinal para o combate, eu ia enfrentar ele cara a cara. Rapaz, ainda bem que isso é bem difícil de acontecer, sabe? Se tivesse que ver, eu queria ver ele de pertinho, mas longe do ringue, que ali não dá para enfrentar ele, não. É só tomar uma, né? Ou melhor, é passar do lado e falar assim, a distância é essa aqui, só com o vento me derruba. E é para dentro dele. Mentira, hein? O encontro do bem e do mal, o bonzinho e o malvado, Tyson e Holyfield representam dois estilos de vida. Mike Tyson nasceu pobre. Aos 2 anos de idade foi abandonado pelo pai e acabou sendo criado pela mãe. Os pais de Tyson já morreram. Evander Holyfield teve uma vida mais familiar, menos dramática. Estudou na infância, foi professor de natação e trabalhou no aeroporto de Atlanta, abastecendo aviões. Holyfield investiu seu salário para aprender boxe numa academia. Tyson começou a lutar num reformatório de menores e com as luvas nas mãos conseguiu fama e muito dinheiro. Tranquilidade, nem tanto. O casamento dele com a atriz Robin Givens durou 1 ano e terminou em briga na justiça. Tyson enfrentou ainda muitas confusões e foi obrigado a assumir a paternidade de 3 filhos que não vivem com ele. Holyfield é pai de 4 filhos, tem fama de bom moço, participa de campanhas beneficentes e é prefeito honorário de Atlanta, cidade onde cresceu e vive até hoje. Tyson mudou muito depois de ter passado 3 anos na prisão, acusado de estupro. Agora, ele se esforça para ser um pacato cidadão, mas preocupado em ajudar crianças pobres. Brigas só dentro dos ringues. Impressionante. Acho até uma pessoa boa, uma pessoa ingênua. Mike Tyson é um grande boxeador. Sem dúvida alguma, é o boxeador de todos os tempos. É um fenômeno. Um monstro, cara. Eu acho uma fera. Aquele sim é um animal, viu? Aquilo lá é um verdadeiro animal. Pela estatura dele, pela velocidade que ele tem, ele é excepcional. Super lutador de boxe. Um fenômeno que tem aí. Para mim, ele é o melhor pugilista que tem. Que eu tenha visto, é o maior lutador de todos os tempos. É um animal, na minha opinião, é invencível. É meio fenomênico, não é isso? Ele é concentrado, ele é uma tora mesmo, o cara é bom. Bom, daqui a pouco então o encontro das feras. E você já pode ver aí Mike Tyson se preparando no camarim, está se concentrando para o grande e esperado combate contra Evander Holyfield. Bom, os ingleses sempre gostaram de praticar esportes, isso se sabe. Mas nem sempre eles foram os melhores nas modalidades que exportaram para o mundo. Futebol e boxe, 2 batalhas esportivas que foram desenvolvidas no século passado na Inglaterra, regulamentadas e exportadas para a América.
o boxe foi mais aceito no norte e fez dos Estados Unidos um grande ringue. O futebol ganhou mais espaço no sul e correu solto pelos campos do Brasil. Dois esportes que surgiram para divertir as elites e depois se tornaram o passatempo preferido de todas as classes sociais. Os brasileiros fizeram do futebol o esporte nacional, um meio de vida para jogadores pobres que ganharam dinheiro e viraram ídolos. Os americanos transformaram o boxe num grande negócio, um caminho rápido de muitos boxeadores da pobreza para o estrelato. No Brasil, o futebol chegou perto da perfeição nos pés de Pelé, o atleta do século, único jogador a ser tricampeão mundial. Nos Estados Unidos, o boxe teve seu momento de glória nas mãos de Muhammad Ali, o único a ganhar o Mundial dos Pesos Pesados 3 vezes. Pelé e Muhammad Ali são incomparáveis, os melhores em todos os tempos, e deixaram muitos seguidores. Hoje no Brasil, Ronaldinho é a expressão maior da arte de marcar gols. Nos Estados Unidos, a principal estrela dos ringues atualmente é ele, Mike Tyson, a máquina de massacrar adversários. Se você encontrasse o Mike Tyson, tivesse que fazer um duelo com ele e botasse você num ringue, o que você ia fazer? Que isso, saía correndo, falando, que amigo, te vejo no Brasil, na praia, vamos embora. Eu corria. Ah, você correndo. Eu ia correr, os 5 minutos ali ele ia... Corria o mais rápido possível. Correr, run. Sabe o que eu ia fazer? Eu dava um soco e saía correndo. Sairia correndo, com certeza. Nem por todo o dinheiro do mundo eu enfrentaria aquela pessoa. Me armaria, olharia e correria. É uma correria generalizada. Bom, nos ringues, Mike Tyson sempre foi o mesmo, destemido, arrasador. Mas o homem Mike Tyson mudou com o tempo, aprendeu com a vida. A busca da felicidade. Este é o grande desafio de Mike Tyson. Ultimamente, ele tem revelado sua decepção com os homens. Diz que é injustiçado e tem procurado na religião um caminho de libertação. Tyson acredita só em Deus, mas nem sempre foi assim. Ele nasceu na periferia de Nova York há 30 anos e cresceu longe das igrejas. Em 87, quando já era lutador profissional, Tyson se aproximou dos evangélicos e foi batizado pelo reverendo Jesse Jackson. Mas a grande mudança na fé religiosa de Mike Tyson aconteceu na prisão. Enquanto cumpria a pena por crime de estupro, ele se converteu ao islamismo, seguindo o exemplo de seu grande ídolo, o ex-campeão dos pesados, Muhammad Ali. Tyson é um islâmico praticante, leu o Alcorão, frequenta mesquitas e, na sua conversão, adotou o nome de Malik Abdulaziz. Tyson se esforça para ser um novo homem, cada vez mais rico, mas a riqueza o tem afastado dos seus semelhantes. Tyson parece confiar mais nos animais de estimação que cria na mansão de Las Vegas, principalmente a tigresa Kenya, que já está se transformando num talismã da fera Mike Tyson. Tyson e Holyfield já estão nos camarins. Daqui a pouco o encontro das feras. Tyson e Holyfield já se conhecem há muito tempo. Eles foram amadores na mesma época e participaram juntos das eliminatórias para as Olimpíadas de Los Angeles em 84. Tyson não conseguiu se classificar. Holyfield defendeu a equipe americana. Entre os amadores, Mike Tyson e Evander Holyfield lutaram em categorias diferentes. Tyson, um peso pesado nato. Holyfield, um meio pesado de sucesso. Ele fez parte da equipe americana nas Olimpíadas de Los Angeles em 84. Holyfield era o favorito à conquista do ouro, mas foi desclassificado na semifinal contra o neozelandês Kevin Barry. O árbitro acusou Holyfield de ter dado um golpe irregular no adversário. Decisão polêmica, mas Holyfield teve de se contentar com a medalha de bronze. Pior aconteceu com Mike Tyson. Ele nem chegou a disputar as Olimpíadas.
foi eliminado nas seletivas americanas com 2 derrotas para Henry Tillman, que acabou sendo medalha de ouro dos pesados nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Só em 90, já como profissional, é que Mike Tyson conseguiu se vingar de Tillman. Vitória por nocaute no primeiro assalto. Com início de carreira vitorioso, Henry Tillman é hoje um lutador fracassado. Ao contrário, Mike Tyson, mesmo sem ter o ouro olímpico, é um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Tyson e Holyfield, quem ganha? Sem dúvida nenhuma, Tyson. Tyson. Ganha o Tyson e por nocaute. Nesse caso não tem dúvida, o Tyson ganha. Mike Tyson. Mike Tyson, sem dúvida. Agora, entre Tyson e Holyfield, atualmente ganha o Tyson. Acho que Tyson. Aposto no Tyson. E sabe o que eu não sei? Eu sou fã dos dois. Eu acho que vou torcer mesmo pro Mike Tyson. Eu vou torcer pra uma boa luta. Bom, eu vou torcer pro Holyfield, porque o Holyfield, né, é um boxeador fantástico. Holyfield é um monstro duro de roer, mas eu acho que a pancadinha do Tyson, se eu tomasse uma na asa traseira na largada, se eu largasse em 20º, eu acho que eu passava a primeira volta em 5º. Bom, Tyson é o lutador dos milhões de dólares. Cada golpe dele vale uma fortuna. Mas já houve tempo em que o Tyson lutava quase de graça. 6 de março de 85, estreia profissional de Mike Tyson. O adversário é Héctor Mercedes, que toma 15 golpes de direita, 8 de esquerda e vai para a lona em 1 minuto e 13 segundos de combate. Era o estilo Tyson de lutar invadindo os ringues. Mas ele ganhava como qualquer lutador anônimo, apenas $500. 11 anos depois, no duelo contra Frank Bruno, Tyson recebeu $30 milhões. A maior bolsa da carreira dele, 60 mil vezes a mais do que na primeira apresentação profissional. E Tyson continuou o mesmo, trabalhando pouco, mas com muita eficiência. 19 golpes de direita, 25 de esquerda, liquidaram Frank Bruno em 6 minutos e 50 segundos de luta. Profissionalismo e glamour fizeram do boxe um espetáculo que sempre atraiu gente rica e famosa. No final do século passado, quando ganhou força nos Estados Unidos, só lutava branco contra branco. O boxe era um esporte elitista e, mais ainda, racista. E esse tabu só foi quebrado pelos negros depois de muita luta. O racismo no boxe começou a ser golpeado somente no início deste século. Uma luta pessoal do americano Jack Johnson, o primeiro boxeador negro a lutar pelo Mundial dos Pesados. Conquistou o título em 1908 e ainda assim lutando na Austrália. Ousado e provocador, Johnson se casou com uma mulher branca e também por isso sofreu uma perseguição implacável, sendo obrigado a fazer a maioria de suas lutas fora dos Estados Unidos. Jack Johnson morou na Europa e em Cuba, onde perdeu o cinturão de ouro em 1915. Na década de 30 surgiu o segundo negro campeão mundial dos pesados, Joe Louis, o demolidor de Detroit. Homem pacato e disciplinado, ele sempre foi bem aceito pelos brancos americanos. Mas o racismo dentro dos ringues só foi a nocaute mesmo na década de 60, com Muhammad Ali. Mais do que um grande lutador, Ali foi um ativista político. Com a mesma força que batia nos adversários, ele impôs suas ideias e conquistou seu espaço no boxe e no mundo. Atualmente sofrendo do mal de Parkinson, Ali ainda é reverenciado como uma das maiores estrelas do esporte em todo o mundo. E ele é realmente o maior responsável pela transformação do boxe num espetáculo. Além de ser também o inspirador e incentivador de uma dinastia de pesos pesados negros que dominam o boxe até hoje, como Mike Tyson, que decidiu ser boxeador depois de conhecer Muhammad Ali, quando ainda estava num reformatório de menores em Nova York. Tyson é a estrela maior do desfile de pesos pesados que acontece esta noite em Las Vegas e que já teve um inglês, Henry Akinwanda, defendendo o cinturão da Organização Mundial contra o russo Alexander Zolkin. Veja como terminou esse duelo.
O inglês Henry Akinwande, de calção preto, defendia o cinturão dos pesados da Organização Mundial de Boxe contra o russo vermelho aí, Alexander Zolkin. Nós estamos vendo o desenrolar do 10º assalto. Nessa altura, o Zolkin já estava com o rosto muito castigado. Ele perdia muito sangue. Estava com o supercílio esquerdo aberto e com a testa inchada. Por isso mesmo, já estavam muito atentos e preocupados o árbitro e o médico, apesar de Zolkin demonstrar muita valentia. Apanhava muito desde o início, mas continuava firme ali. Mas não tinha jeito mesmo. Faltando 30 segundos para terminar o 10º assalto, o árbitro Richard Steele chamou o médico, que foi ao corner line. Examinou Alexander Zolkin e fez sinal para o fim da luta. Muito aberto o supercílio, há um calombo ali na testa. E assim, Henry Akinwande ganhou por nocaute técnico e manteve o título dos pesados da Organização Mundial de Boxe. O boxe nunca esqueceu de homenagear os grandes astros do esporte. E quando se fala de boxe, então... Filmes como a série Rocky com Sylvester Stallone foram sucessos de bilheteria em todo o mundo. Uma série de 5 filmes que lançaram Sly, como é conhecido Stallone, para o sucesso e eternizaram um lutador que nunca existiu. Outro filme que faz uma homenagem ao esporte é O Touro Indomável, de Martin Scorsese, onde Jake LaMotta, um lutador mal sucedido, é o herói da história. Um filme inesquecível, obra-prima do cinema. Em Alguém Lá em Cima Gosta de Mim, Paul Newman se destaca por ser aquele lutador romântico, apaixonado e mulherengo. Cinema e boxe, um encontro que não termina em briga, mas em arte. Muito bem, já está chegando a hora. Mike Tyson e Evander Holyfield, prontos para o grande e esperado combate. É a hora da verdade.